Olá, queridos, estamos iniciando a nossa 10ª aula. Nós vamos até o final do mês, nosso último mês de aulas, e hoje nós veremos duas disciplinas muito importantes. Nós vamos meditar, conversar, aprender mais sobre a disciplina da simplicidade, como devemos buscar ter uma vida simples, o desafio de ter uma vida simples, no mundo hoje tão cheio de tantas coisas, de tantos atrativos. E também nós veremos a importância da disciplina da confissão de pecados. Então, hoje a aula vai ser muito boa. Deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint. Ok, vamos começar com a disciplina da simplicidade. Lembrando que essas duas disciplinas, elas têm tudo a ver com o estilo de vida da igreja primitiva. Lá em Atos 2, quando fala, no final do capítulo, quando fala da igreja primitiva, diz que era uma igreja que era dedicada ao ensino dos apóstolos, era uma igreja dedicada à comunhão, à oração, e eles estavam sempre juntos, eles compartilhavam seus bens, de modo que não havia nenhum necessitado. Então, nós vemos uma igreja que vivia em comunhão, que vivia em simplicidade. Então, essa era uma prática da igreja primitiva, e que Jesus também falou muitas vezes a respeito desse tema, que tem tudo a ver com o combate à usura, o combate à avareza, o amor aos bens, às riquezas. Então, Jesus falou muito sobre isso, e a palavra de Deus tem muitos textos que estão sempre apontando para a necessidade de não deixar que os bens ou o desejo por dinheiro seja senhor da nossa vida, porque Jesus vai dizer que o amor ao dinheiro, ele é um Deus rival. E Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor, Jesus vai dizer que ou você serve a Deus ou a Mamon. E Mamon é esse Deus rival, esse desejo pelos bens, pelo dinheiro e por ter, por possuir. E isso não depende da pessoa ser rica. Isso tem a ver com o coração avarento, com o coração acumulador. Então, nós vamos iniciar essa aula falando sobre essa disciplina, essa busca que cada um deve ter, se esforçando, por ter uma vida simples. Vamos entender mais a esse respeito e vamos meditar nesse tema. Então, olha, a simplicidade é a pérola do Evangelho, é o que Richard Foster vai dizer. Então, é aquela pessoa que encontrou uma pérola, né? Encontrou um tesouro de grande valor, e ele faz tudo para tê-la, para comprá-la. Então, a simplicidade é algo muito importante. A simplicidade também tem a ver com o foco da nossa vida cristã. É isso que vamos falar sobre esse tema. Então, olha o que ele diz: a simplicidade tem a ver com liberdade. É alguém que é livre de qualquer coisa que lhe amarre. Ele não vive ansioso, pelas coisas do dia a dia, mas ele vive de acordo com a paz de Deus no seu coração. Então, essa liberdade de não ter nada, que lhe aprisione, nada que tire a sua paz, isso gera alegria e equilíbrio. Por outro lado, a duplicidade é cativeiro, gera ansiedade e medo. Então, essa duplicidade é um coração que não é satisfeito em Deus, é um coração que quer muitas coisas e, no final das contas, ele não demonstra um desejo ardente por buscar a Deus como centro da sua vida. Ele passa a ter muitos focos, muitos alvos,
E não que a gente não possa ter muitos alvos, né? Mas a ideia é tirar a nossa confiança em Deus, que tudo supre, em Deus que está conosco, né, nos capacitando, nos ajudando, e colocar na nossa própria capacidade, naquilo que a gente pode gerar e fazer, achando que tudo vem da nossa mão, da nossa capacidade. Então, uma vida simples significa confiar em Deus. Como diz o Salmo 37:5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem a ver também com aquela pessoa que entende que tem coisas que ela tem que fazer. Então, ela trabalha como se tudo dependesse dela, como diz uma frase, mas ela ora como se tudo dependesse de Deus. Então, a vida simples tem a ver com um coração que está focado em Deus, na sua vontade aqui na terra, e ela não se deixa enredar pelas coisas dessa vida. Ela não vive para esse mundo, ela vive, claro, para fazer a vontade de Deus aqui, mas a perspectiva dela é na eternidade. A recompensa dela, o tesouro maior que ela busca acumular é para a vida eterna. Então, isso tem tudo a ver com a simplicidade, como nós veremos. Eclesiastes 7:29 vai dizer que Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez para a simplicidade, para amarmos a Ele, para desfrutarmos da sua presença, da sua direção, para cumprir a sua missão aqui na terra. Mas nós nos metemos em muitas enrascadas, nós queremos muitas coisas, nosso coração é enganoso, ele deseja, ele ambiciona, ele quer status, ele quer carreira, ele quer posição, ele quer tanta coisa, e nesse sufoco de ambições, nesse sufocar de ambições, a pessoa acaba perdendo de vista o reino, e ele perde a simplicidade, ele se torna uma pessoa que é levada pelos seus desejos, por suas vaidades, por suas cobiças. E aí Richard Foster ele vai começar, né, esse estudo apresentando o que significa então ser uma pessoa simples, de uma maneira bem prática. O que significa essa pessoa que busca a simplicidade na vida? Então, olha só, ele vai dizer que é aquela pessoa que vive com base em um centro divino, ele chama, que é uma expressão usada por teólogos de séculos passados. Então, eles gostavam de usar essa expressão, de ter um centro divino, de ser dirigido por um centro divino, colocar o seu coração em uma direção que vem de Deus, numa vontade que vem de Deus, eu me render à vontade de Deus. Então, viver de acordo com a direção de Deus, com um centro divino. Outra característica de uma pessoa simples é que a avidez, o desejo, a ambição por status e posição desaparece. Essa pessoa não fica apegada a status ou posições de destaque, porque ela entende que ela não precisa mais de status nem de posição, porque ela tem Deus, ela tem o Senhor, e ele é o tesouro maior que essa pessoa tem. Também é uma pessoa que não vive em extravagância, em ostentação. Os bens que ela tem ficam à disposição de quem precisa, então ela não fica tão apegada assim a tudo que possui, a ponto de não dividir com ninguém. Ela está aberta para ajudar quem precisa. Também a pessoa que aprende a viver sem uma enormidade de coisas. Ela aprende a viver com o necessário, com o suficiente, né? Ela não vive acumulando coisas. Então, ela foge do materialismo, que é esse apego às coisas materiais, em ter, ter, ter. Então, é como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra versão diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se o Senhor é meu pastor, então o que eu não tenho, eu não preciso. Ele é tudo que eu tenho. E ele me dá o que eu preciso, no tempo certo, na hora certa, e é para a glória dele.
Também uma pessoa simples é aquela que não é conduzida pela ditadura da moda e aquilo que a mídia impõe, que você tem que ter, que você precisa possuir para poder ser alguém na sociedade. Também uma pessoa que foge do consumismo, não é ávido pela vida opulenta, né? Então ele não vive em shopping, né? Olhando loja, comprando, comprando, não vive disso. E como diz aquela expressão que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então é melhor, às vezes, nem ir, estar olhando, passeando em shopping quando você não está nem podendo, né, gastar, né? Ou se você quer fugir de uma escravidão do consumismo, né? Tem muita gente, então, que vive para consumir, que muitas vezes compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para tentar ser o que não é. Então, infelizmente, tem muita gente que está aprisionada pelo consumismo e não experimenta da liberdade de não ficar preso a ter as coisas para se sentir feliz. A sua felicidade está em Deus. Continuando, uma pessoa simples, ela não se define e também não define o outro pelo que consegue produzir ou ganhar. Então, ele define as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas têm, pelos que elas aparentam, né, ser por causa de bens, né? Por causa de uma roupa, por causa de grife, né? Por causa de um carro, por causa de um cargo, mas ela define cada uma por quem ela é, não por quem é, pelo que ela tem. E ela também, essa pessoa simples, não segue o Deus rival, que é Mamon, como nós falamos no início da aula. Continuando, outras características de uma pessoa simples, de acordo com Richard Foster. Olha que interessante. Na nossa sociedade hoje, é muito comum a gente considerar o herói aquela pessoa que não tinha nada, batalhou, batalhou e venceu na vida e se tornou uma pessoa com posses, com bens, com riqueza. Muitas vezes esse é o sonho de consumo de todo mundo, né? Um dia chegar a ser aquela pessoa que é o herói, que ganhou na Mega Sena, que trabalhou muito e ficou rica e as pessoas, né, têm um costume, a sociedade tem um costume de enaltecer essas pessoas. Mas, biblicamente, na verdade, o herói é o oposto. O herói é aquela pessoa que até tem posses, mas ela voluntariamente ela resolve se desfazer de uma vida de ostentação porque ela quer ajudar o necessitado. Então, olha só que inversão de valores que a gente vive hoje na nossa sociedade. O que as pessoas mais aspiram é um dia chegar à riqueza, porque assim é o sinônimo de sucesso. É uma pessoa bem-sucedida. Mas, biblicamente, é o contrário. Biblicamente, bem-sucedida é aquela pessoa que ela pode até possuir, ter bens, mas ela não vive com esses bens só para si. Ela se importa com quem precisa. Também, a pessoa simples é aquela que não se deixa levar pela cobiça, não vive ansiosa para guardar e acumular riquezas, não é gananciosa, mas é uma pessoa desapegada. Não põe sua confiança nas riquezas dessa terra, porque ela sabe que um dia todas essas riquezas vão se acabar. Inclusive, quando se deixa uma herança, os herdeiros são capazes até de matar um ao outro e virar grandes inimigos por causa de riqueza. Então, ela entende que essa não é a riqueza maior. Também, outra característica, não oprime ninguém por causa de finanças. Então, ela sabe tratar o ser humano com dignidade. Se ela for uma empresária, se essa pessoa for um empresário, ela sabe ser justa no salário, não oprime, dá os direitos dos seus empregados. Também outra característica é uma pessoa que não é amiga de lucros desonestos. Então, essa é uma das características que Paulo fala a Timóteo a respeito da liderança, né? Também, né? Uma pessoa que não seja avarenta e a Tito. Paulo está falando algumas características e esse cuidado, né? Que a pessoa não deve ser amigo de lucros desonestos.
porque isso é um mau testemunho, e é amor ao dinheiro. E a última característica, reconhece que o pecado quanto ao uso do dinheiro é tão sério quanto o pecado da imoralidade, da impureza sexual, da embriaguez, da calúnia e da idolatria. Isso é o que o texto bíblico vai nos falar, né? Que o pecado do uso do dinheiro de maneira indevida é como você idolatrar, né? Os bens e o dinheiro, e isso é um pecado terrível diante do Senhor, né? Isso é um pecado que nos afasta de Deus, assim como outros que nós naturalmente já definimos como grandes pecados, né? Vamos dizer assim, né? Impureza sexual, imoralidade, embriaguez, calúnia, idolatria. Mas o apego ao dinheiro, a avareza, é um pecado tão terrível quanto os outros, porque eles afastam o ser humano de Deus, ele deixa de manifestar a imagem de um Deus que é bom, que é generoso. O texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, mostra que o nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus doador, porque diz que porque Deus amou o mundo que deu, ele deu o que tinha de melhor, ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse egoísmo me dá é do diabo, né? Porque o diabo vem, né? Ele é egoísta, ele quer adoração, ele escraviza, ele mata, rouba e destrói. Mas Deus é generoso, Deus é bondoso. Então nós precisamos refletir a glória de Deus na vida de simplicidade. Agora, eu queria fazer um paralelo entre o conceito de simplicidade e o conceito de ascetismo, ascetismo que é uma filosofia, né, que acredita que os bens, né, se você se desfazer dos bens materiais e você buscar ter uma vida longe dos bens e longe do conforto, então você vai ser uma pessoa moralmente melhor e aí sim você vai ter, digamos assim, você vai ser uma pessoa superior. Então essa é a ideia, né, do ascetismo, e você deve abrir mão de qualquer tipo de bens, de riqueza. E aí tem o voto de pobreza, que é bem comum, essa ideia, né, do ascetismo, porque aí sim você vai ser uma pessoa superior. Então você não deve ter conforto, não deve ter nenhum bem, mas a simplicidade não é bem isso, tá? É o que o autor vai esclarecer, que isso é uma questão muito importante de esclarecer sobre o tema simplicidade. Importante a gente entender isso. Então, olha só, e ao mesmo tempo entender que Deus não espera que a gente viva um socialismo, né? É, essa, esse estilo, né, de viver que eu não posso mais ter nada e eu vou dar para um governo que vai controlar tudo. Não é essa a ideia. Ou que eu devo me desfazer de todos os meus bens e não ficar sem nada e não ter com que me manter. Não é essa a ideia da simplicidade. Então, olha só, a intenção de Deus é que tenhamos provisão material adequada. Inclusive, Paulo vai falar aos Tessalonicenses, né, que muitos deles estavam preguiçosos, que não queriam mais trabalhar. E ele diz assim, olha, se não querem trabalhar, então também que não comam. Então, tem muita gente, né, que quer apenas mamar na teta, né, vamos dizer assim, daqueles que vão dar tudo e querem viver sem trabalhar, sem estudar, sem se esforçar. Então, simplicidade não tem a ver com isso. Hoje, a simples falta de provisões gera a indigência. Então, a pessoa que não tem provisões, ela se perde, né? Ela não tem como se manter e ela pode fazer todo tipo de torpeza também por causa disso. Então, não é isso que a simplicidade vem dizer. De igual modo, quem tenta se fazer na vida com base na provisão material vai viver aflito. Então, cuidado com os extremos, né? É isso que precisamos pensar. A pobreza forçada, ela é maligna e deve ser repudiada. Ninguém deve ser forçado a se desfazer dos seus bens. Tem igreja, né, que apela tanto
que tem devoto aí que entrega tudo que tem e fica sem nada. Então, cuidado com esse tipo de ensinamento. Ninguém deve ser forçado a se desfazer de nenhum bem. A Bíblia também não tolera o ascetismo extremo, e você não pode ter nada e você tem que ficar em total pobreza, porque aí sim você vai ser alguma coisa diante de Deus, e não é isso, né, que a Bíblia diz. A questão é o amor ao dinheiro, é o apego excessivo, é não se dispor a ajudar quem precisa. Então, tem muitas pessoas que vivem para acumular, e aí nessa busca por acumular, deixa de ser fiel nos dízimos, deixa de ofertar, deixa de ajudar quem precisa, e também precisamos tomar cuidado para não viver endividado. Isso é uma questão também importante que nós veremos mais na frente na aula, tá? Continuando. Então, a Bíblia declara de forma coerente e vigorosa que a criação é boa, né, e deve ser desfrutada. O ascetismo faz uma divisão estranha à Bíblia, considerando o mundo espiritual bom e o mundo material ruim. Mas não há respaldo bíblico para esse tipo de pensamento. Nós podemos, sim, ter provisão, precisamos ter, né, provisão, um lugar para morar, isso não é errado. Deus quer que a gente tenha uma vida digna, né? E a Bíblia também fala da fartura de Deus, né? Então, olha só, o ascetismo e a simplicidade são mutuamente excludentes. É isso que ele está dizendo. Uma coisa é o ascetismo, que é esse desapego total aos bens, à riqueza, a qualquer tipo de conforto, por achar que é assim que eu vou ter, ser aceito por Deus. Na verdade, nós não somos aceitos por Deus por obras, é pela graça que nós somos recebidos por Deus. Então, não é essa a ideia da simplicidade, né? O ascetismo renuncia a qualquer tipo de bem material, mas a simplicidade encara os bens materiais pela perspectiva correta. O ascetismo, para quem vive essa filosofia, não tem espaço algum para uma terra que mana leite e mel. Você não pode, né, ter um lugar bom, né, sonhar com algo melhor para você. Não. Mas a simplicidade encontra júbilo na provisão graciosa da mão de Deus. Então, a simplicidade, ela não exclui a busca por uma vida digna, por bens, né, por ter uma vida que te dê um conforto, né? No ascetismo, só se encontra satisfação no abatimento, em viver sofrendo. Mas a simplicidade experimenta a satisfação, tanto nos períodos de escassez, quanto no período de abundância. Lembram de Filipenses 4:12, quando o apóstolo Paulo ele relata, né, que aprendeu a viver satisfeito, seja na escassez, seja na abundância. Então, em tudo ele aprendeu a agradecer a Deus em cada circunstância. Então, a simplicidade, a vida simples, né, não é uma negação de ter também abundância, mas é não viver por causa do dinheiro, é não viver buscando e a sua vida inteira é toda dedicada para acumular bens. Então, esse é que é o perigo, é transformar na sua carreira, na sua ambição por dinheiro, por posição, por riqueza, isso se tornar o centro da sua vida, né? Continuando, falar dessa diferenciação de ascetismo e simplicidade. Então, ele diz assim, olha, a simplicidade é a única coisa que nos proporciona reorientação suficiente para que os bens materiais sejam genuinamente desfrutados sem que nos destruam. Então, olha bem, a simplicidade, a vida focada em Deus e na vontade de Deus é que faz com que a gente saiba usar os bens de uma forma que a gente, de fato, desfrute deles para a glória de Deus e saiba usá-los para a glória de Deus
e não ser aprisionado pelas riquezas e pelos bens. Então, sem a simplicidade, sem essa disciplina, naufragaremos diante do espírito de Mamon, que é fazer do dinheiro o seu Deus, que é tão forte nesta era em que o mundo, né, está sendo aprisionado pelos valores do maligno. E sem a simplicidade, cairemos, ou então nós vamos cair num ascetismo legalista, de que você não pode ter nada, você tem que ser pobre de todo jeito, e isso não é um princípio cristão. Ambas as posturas, né, tanto o materialismo como a negação de ter bens, conduzem a uma idolatria e são espiritualmente letais. Por um lado, o materialismo é uma idolatria porque o dinheiro se torna a nossa vida. Acumular riquezas e viver para ter dinheiro, né? A gente vive para consumir. Isso é idolatria porque o dinheiro se torna, eu me torno escravo do dinheiro e possuir bens e riquezas, que é a avareza. Por outro lado, esse ascetismo que diz assim que eu devo ser pobre, porque é assim que eu vou ser aceito por Deus, isso também é um legalismo e isso também é uma idolatria. Idolatria de achar que se os meus esforços, a minha busca pela pobreza me garante alguma coisa diante de Deus. E não é eu que eu sou superior aos outros, e assim eu sou melhor do que os outros. Então, isso também é uma idolatria. Então, cuidado com esses extremos. Na Bíblia, são abundantes as menções à provisão material generosa concedida por Deus ao seu povo. E não menos abundantes são as advertências a respeito do perigo dos bens considerados sob uma perspectiva incorreta. Então, deixa eu ler aqui rapidinho esse texto aqui de Deuteronômio. Deuteronômio 8, versículos 7 a 9, diz assim: Pois o Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Então, ele está falando dessa terra prometida, né? Canaã, que eles vão conquistar. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Então, Deus quis abençoar o seu povo com fartura, com uma terra de bênçãos e deleites, né? Ele só não podia fazer disso, né, algo que aprisionasse o coração deles ao ponto disso, né, de ter essas coisas ser mais importante do que Deus. E também se tornarem egoístas, não generosos. Esse era o perigo. Mas, em momento algum, nós vemos um Deus que não deixa, né, seus servos, seus filhos desfrutarem das coisas que ele deixou aqui na terra para a gente desfrutar. Versículo 17 diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Esse é o perigo de considerar que eu mesmo é que consigo todas as coisas, com a minha capacidade, eu sou bom demais, eu sou inteligente demais. Então, assim, tudo fui eu que consegui, eu que trabalhei, e esquecer que foi Deus que te deu saúde para trabalhar, foi Deus que te deu condições, e todas as coisas da natureza vêm de Deus. Então, esse é o perigo, né, de se tornar soberbo, orgulhoso pelos seus bens e egoísta em relação a essa questão, tá? Agora, é importante a gente encontrar um ponto de apoio, né? Qual seria um ponto de apoio bíblico para o tema simplicidade? Qual seria um texto-chave para esse tema, para a gente assim saber dizer, né, como é que eu uso, né, a questão dos bens? Então, o texto-chave que o autor vai dizer, Richard Foster, é o Sermão do Monte,
especialmente esse capítulo 6, do versículo 25 até 33, quando Jesus fala, dá um alerta, né, aos seus ouvintes sobre as preocupações da vida, sobre as ansiedades da vida. Quando ele diz que a gente não deve viver preocupado, ansioso com a nossa própria vida, com o que vamos comer, beber, vestir, né? Ou seja, quando a gente vive preocupado em alcançar riqueza e bens, quando a gente deixa de entender, né, que a nossa vida é de Deus e que Ele está interessado em nos ajudar, Ele é que nos sustenta, é Ele que abre portas, é Ele que é o Senhor que nós devemos seguir, descansar nele, né, como Ele mesmo disse aqui, como Jesus falou, né? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, olha só, às vezes a gente não se vê assim como pessoas que são foco da bondade de Deus. Nós temos muito mais valor do que os animais, e mesmo assim o Senhor cuida dos animais. Então, nós temos muito mais valor para Deus. Então, o ser humano, muitas vezes, ele vive como se Deus não existisse, como se Deus não cuidasse dele, como se Deus não tivesse interessado em lhe sustentar, em lhe prover, em ser o seu pastor, que provê todas as suas necessidades e por isso nada vai lhe faltar. Então, nesse texto, Jesus vai dizer que nós devemos ter fé em Deus, esperar nele, da sua provisão, no seu cuidado e confiar nele, não no que podemos produzir, mas no que ele pode nos oferecer. E ele disse: quem fica preocupado demasiadamente com as coisas dessa vida são os pagãos. E ele encerra, né, essa reflexão dizendo que o Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Ele sabe, ele é poderoso para nos abençoar. E aos seus filhos ele dá enquanto dormem, né? Então, ele vai falar assim, terminando esse texto, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, ele vai dizer: o foco para deixar essa ansiedade é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, de modo que tudo que for necessário virá no momento apropriado. Tudo gira em torno de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Então, quem é o primeiro na nossa vida? Quem é que deve toda a nossa adoração, honra e glória? E para quem devemos viver? Para Cristo, por causa de Cristo, por Ele, para Ele, e dele são todas as coisas. Nada deve ter precedência sobre o reino. Em primeiro lugar, é o governo de Deus no nosso coração. E é desejar ter um estilo de vida simples. Isso tem tudo a ver com simplicidade. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele vai dizer: a própria simplicidade transforma-se em idolatria quando passa a ter maior importância do que a busca pelo reino. Então, por isso que esse texto é importante. Na verdade, ele nos dá um ponto de apoio a esse tema. A questão não é o quão simples eu sou, a questão é o quão eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O quanto eu sei administrar os meus bens para a glória de Deus. O quanto que eu sei que o meu coração não está apegado às coisas dessa vida, mas às coisas celestiais. Quem não busca o reino em primeiro lugar, não importam quão dignas sejam as outras preocupações. No momento em que elas se tornam o foco dos esforços, passam a ser idolatria. Mas quando o reino está em primeiro lugar, os pobres, as preocupações ecológicas, a distribuição igualitária das riquezas e muitas outras coisas recebem a devida atenção. Então, a chave, não é o quanto que eu me desvencilho dos meus bens,
porque os ascetas sabiam fazer isso muito bem. A chave é o quanto que eu coloco os meus bens à disposição para o reino dele. Quanto que eu entendo que eu sou só um mordomo de tudo que Deus me deu e eu devo administrar de tal forma que glorifique a ele e que eu seja uma bênção aqui na terra para as pessoas, amando a ele, amando o próximo como a mim mesmo. Então, como Jesus deixou claro nesse texto, né, de Mateus 6, como nós acabamos de ler, estar livre de ansiedades é uma das evidências internas de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não vivo ansioso por nada, eu descanso em Deus. Eu entrego meu caminho ao Senhor, confio nele e eu descanso por saber que o mais ele fará. Então, a realidade interior da simplicidade envolve uma vida de despreocupação alegre em relação a bens. O ganancioso não conhece essa liberdade, nem o avarento, o que não depende da abundância ou da falta de bens. Quem é avarento e ganancioso vai ser, independente se ele é pobre ou se ele é rico. Ele pode, mesmo assim, tendo ou não tendo riqueza, ele pode ter um coração focado nos bens. Então, a questão da simplicidade trata-se de um espírito de confiança, confiança em Deus e no seu cuidado. O simples fato de alguém viver sem possuir bens não garante que esteja vivendo em simplicidade. O que garante é um coração rendido a Deus, um coração que ama o Senhor, a sua obra, a sua vontade, a sua direção. Então, olha só. Agora, Richard Foster ele vai falar de 3 pontos, né, que ele considera que demonstram, né, que uma pessoa de fato é simples. É uma pessoa que busca o reino de Deus em primeiro lugar. São 3 perspectivas, né, três coisas que o seu coração crê e vive de acordo, né? Que ele diz que é a realidade interna da simplicidade. É aquilo que vem de dentro de nós. Ele tanto vai falar agora, de maneira bem prática, né, para encerrar esse tema, ele vai falar da realidade interna da simplicidade, como ele se apresenta de maneira interna no coração de uma pessoa, a simplicidade, e também depois ele vai dar alguns exemplos da realidade externa da simplicidade, como ela pode ser apresentada de maneira externa, de maneira prática, né? Porque não adianta nada eu dizer, no meu coração, eu creio na simplicidade, que são as realidades, as 3 realidades internas, mas se eu não pratico nada, porque a simplicidade é algo que tem que ser visível também. Eu tenho que ter posturas e atitudes reais e práticas de que eu sou simples. Por isso que as 2 coisas são importantes. Mas, claro, começa com a realidade interna. Então, ele vai falar de 3 aspectos dessa realidade interna. O primeiro aspecto, né, é considerar dádiva de Deus tudo que possuímos. Então, esse é o primeiro teste, vamos dizer assim. Será que você considera no seu coração, de verdade, de que tudo que você possui veio de Deus? Foi Deus que te deu, foi Deus que te abençoou. Não tem a ver necessariamente com o que você fez, mas com a graça de Deus que te ajudou a você conseguir. Claro que você pode ter se esforçado para isso, trabalhado, mas você entende que, mesmo assim, foi Deus que te deu a capacidade de trabalhar. Foi Ele que abriu portas, foi Ele que te deixou, que impediu que o mal acontecesse no teu trabalho, foi Ele que te permitiu trabalhar, estar com saúde, entende? Então, é essa a questão, né? Entender, considerar que tudo que eu possuo, foi Deus quem me deu, né? Então, olha só, o que nos explica, nós trabalhamos, mas sabemos que não é nosso trabalho que nos dá o que temos. Vivemos pela graça, mesmo quando se trata do pão de cada dia. Dependemos de Deus para os elementos mais simples da vida, como o ar, a água e o sol. O que temos não resulta do esforço nosso, mas, no final das contas, né? Mas do cuidado gracioso de Deus. Então, tem muita gente que esqueceu esse princípio e está vivendo como se foi ele que conseguiu, foi ele que mereceu, foi ele que
Então, não, mas é meu, tudo é meu, porque eu que fiz, eu que produzi, eu que trabalhei, eu que foi anos de dedicação. Cuidado, né? Quando a gente acha que não considera Deus em tudo isso. Quando a gente esquece que foi Deus que nos deu toda essa capacidade. Porque, no final das contas, foi Deus que me deu, né? Uma segunda realidade interna da simplicidade é saber que é assunto de Deus e não nosso cuidado que temos. Então, só Deus pode preservar nossos bens, só Deus pode manter tudo que temos, só Deus também pode nos dar tudo que podemos ter, né? Só Ele pode nos dar. Então, Deus é capaz de proteger o que põe em nossas mãos e, por isso, nós podemos confiar nele, né? Porque, afinal de contas, tudo é dele. E ele me deu para administrar. Então, se eu pertenço a ele e tudo que eu tenho é dele, ele é bom e ele é poderoso para cuidar de tudo que eu tenho. É claro que eu devo, né, ser precavido, eu devo ser cuidadoso, eu não vou deixar o carro sem estar trancado, a casa sem, a, sem aquela cerca elétrica, né? Eu não vou ter cuidado na hora de estacionar meu carro, ter cuidado como é que eu com os perigos, claro que eu tenho que tomar cuidado, né? Mas eu não posso viver ansioso, preocupado, aflito, achando que tudo vai depender da minha percepção e do meu cuidado. Eu preciso ter um coração descansado ao ponto de também confiar de que antes do meu cuidado tem o cuidado de Deus, né? Então, Deus é capaz de proteger o que põe em nossas mãos. Podemos confiar nele. É evidente que o bom senso manda nos tomar as precauções costumeiras, mas se acreditarmos que a precaução é que protege a nós e aos nossos bens, ficaremos dominados pela ansiedade. Isso não tem nada a ver com simplicidade. E o terceiro e último ponto, né, em relação à realidade interna da simplicidade, é considerar, né, pôr os bens que temos à disposição dos outros, né, à disposição do reino de Deus, de ajudar o próximo, não viver com os bens só para si, né? Então, nós aferramos-nos aos nossos bens em vez de reparti-los, porque o amanhã nos deixa ansiosos. Contudo, se crermos que Deus é o Criador Todo-Poderoso e Pai amoroso, não teremos medo e seremos capazes de repartir, porque saberemos que Ele cuidará de nós. Se alguém tiver necessidades, estaremos livres para ajudá-lo. O bom senso definirá os parâmetros desse compartilhamento e nos poupará da insensatez. Então, eu também tenho que tomar cuidado, não é que eu tenho que dar tudo, né? Tem que ir a ponto de ficar sem nada, não é essa a ideia, né? Mas vai ter momentos que nós seremos desafiados a ajudar, seremos desafiados a abençoar, a ofertar, a dar coisas que temos para quem precisa, desapegar, seremos desafiados. E será que nós estamos realmente dispostos a, a confiar e entregar? E aí nós podemos dizer, com nossos dízimos, com as nossas ofertas e com o que Deus tem nos dado, né? Então, é essa perspectiva que precisamos entender, né? Então, encerrando esse tema da realidade interna da simplicidade, ele vai dizer: quando estivermos buscando primeiro o reino de Deus, essas três atitudes caracterizarão nossa vida, como que nós acabamos de ler, que é considerar a dádiva de Deus tudo que possuímos, saber que é assunto de Deus e não nosso, cuidado que temos, e a terceira realidade, pôr os bens que temos à disposição de outros. Essas três atitudes caracterizarão nossa vida. E viveremos na convicção de que também serão nossas todas essas coisas. Tudo que é necessário, ou seja, tudo que é necessário para uma vida digna, Deus vai suprir as nossas necessidades. Entretanto, se cremos haver obtido por nós mesmos tudo que possuímos e que é necessário agarrar-nos ao que temos, e se o que temos não está à disposição de outros, então viveremos ansiosos, e quem pensa assim jamais conhecerá a simplicidade. Então, a questão
é o quão dispostos estamos em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quão dispostos estamos a abrir mão do nosso comodismo, muitas vezes até do nosso conforto, de uma vida centrada nos meus prazeres, na minha diversão, nas minhas coisas, e passar a viver de acordo com o reino de Deus, a vontade de Deus. Então, se Deus te pede para deixar tudo e ir para outro lugar e recomeçar de novo, né? Se você está disposto a ajudar pessoas de verdade, abrir mão de muitas coisas que você poderia ter, conforto, para poder ajudar pessoas. Então, tem várias questões de aplicar esse princípio da simplicidade. E nós seremos desafiados muitas vezes. E nos desafios é que provaremos quem somos. Se de fato nós buscamos o reino de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar, ou não. E, por fim, para encerrar esse tema da simplicidade, ele vai falar de alguns princípios reguladores para expressarmos a simplicidade, que são atitudes externas, né? Coisas que nós podemos fazer para que, de fato, vivamos a simplicidade. Agora, ele vai dizer assim, olha, a gente não pode transformar essas coisas em leis. É só uma tentativa de aplicar a simplicidade para a nossa época. E cada um vai buscar, né, a sua... deixa Deus te conduzir, né, e te mostrar o que Ele quer de você, para que você viva essa vida simples, né? Então, aqui ele vai dar só algumas ideias. Você também pode buscar outras ideias para viver em simplicidade. Então, olha só. Um exemplo que ele dá. Compre as coisas pela utilidade que tem e não pelo status que conferem. Então, tem muita gente que compra só se tiver a marca, né? Só se for da última geração, né? Só se for por causa do status, né, que a pessoa pode ter, né? Porque eu quero tudo do bom e do melhor, eu quero ser aceito pelas pessoas, eu quero estar na moda. Então, tem pessoas que não buscam a utilidade. Por exemplo, vai comprar um remédio, exemplo bem simples. Por que não pode comprar um genérico? Né? Então, tem a mesma composição. Não, porque eu não gosto de pobreza, não quero ser pobre. Então, às vezes, é por orgulho, né? Ou então ele quer uma calça de marca, uma blusa de marca, porque todo mundo está usando, então eu também tenho que usar para ser bem recebido, para ser aceito. Então, cuidado, né, com essas compras, né? Não pela utilidade, mas pelo status que ela passa, né? O segundo exemplo que ele dá, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Eu não vivo sem isso, eu não vivo sem assistir um seriado, eu não vivo sem um jogo, eu não vivo sem comer aquilo ou aquilo outro, né? Eu não vivo um dia sem celular, sei lá. Então, são coisas que às vezes podem nos gerar dependência e isso revela também se nós somos simples ou não, né? Terceiro exemplo, desenvolva o hábito de dar coisas. Então, muitas vezes nós acumulamos coisas que nós precisamos aprender a desfazer. Quando eu me mudei recentemente, né, para São Luís, eu percebi que eu tinha muita coisa, não tinha como trazer, porque era 3.300 quilômetros de distância, e não tinha condição de trazer tudo, não tinha onde botar tudo, e eu percebi que eu tinha muita coisa que eu não precisava. Então, foi um exercício muito bom, muito saudável para mim, para minha família, abrir mão de muitas coisas. Algumas coisas a gente doou, outras a gente vendeu mais barato. Foi um grande desapego, inclusive com a casa que ele gostava muito, mas a gente entendeu que a direção de Deus não estava mais ali e o mais importante era seguir a vontade de Deus e ter que recomeçar novamente aqui em São Luís. Então, nós precisamos aprender, às vezes, que não seja por uma circunstância, mas que seja um hábito, né? Aprender a doar coisas. Não simplesmente aquilo que já não, você não quer, você não gosta, né?
porque isso é triste, né? Quando a gente dá aquilo que nem presta mais, isso é horrível. Né? Mas dê algo dê coisas que você não precisa, não vai fazer falta para você, e que você também pode ajudar. E se fizer falta, que seja também. Esse é o exercício, né? Da renúncia. Tá? Um quarto exemplo, recuse a propaganda das quinquilharias eletrônicas, né? Que você tem que ter todas as coisas eletrônicas que hoje a gente vive no mundo de tecnologia e a gente muitas vezes é forçado pela circunstância de tanta propaganda, todo mundo tem. Cuidado com isso, né? De ter o melhor celular, última geração, toda hora é um novo, você não consegue, né, ter um, tem que ter sempre o melhor e tá sempre comprando o melhor. Cuidado com isso, né? Quinto, aprenda a desfrutar as coisas sem possuí-las. Então, tem gente que só porque alguém tem, quer ter também, ou então tudo tem que ser seu. Né? Ele dá um exemplo assim, olha, aprenda a desfrutar da praia sem querer comprar um pedaço da praia. Então, aprenda a você não precisa ter tudo, né? Tudo. Então, isso, cuidado com essa cobiça, né? De querer ter as coisas, né? Desfrute, você não tem que possuí-la, né? Apenas desfrute. Outro exemplo, desenvolva um apreço profundo pela criação, pelas coisas que Deus criou, pela natureza, pela vida simples, coisas simples. Então, desfrutar de um passeio num parque, numa praia, veja a beleza da criação, coisas simples, né, que Deus criou, né? Um sétimo exemplo que ele dá: examine com ceticismo saudável todas as propostas que diz assim, compre agora e pague depois. Cuidado com isso, né? Em acumular, em comprar, e às vezes você não administra bem suas finanças, né? E aí você acha que tudo pode, que teu cartão dá conta, né? E depois você se mete numa enrascada, né? Inclusive, cuidado com os juros, né? Ele vai dar todo um ensino a esse respeito, né? Inclusive, entre o povo judeu, não se cobrava juros. Né? Então, a gente precisa aprender a ter cuidado com isso, porque senão a gente se torna escravo de um banco, escravo de uma financiadora e não tem paz, perde a paz. Né? Então, vamos ter mais cuidado na hora de comprar, pensando em sempre pagar depois, muito cuidado. Né? Oitavo exemplo, fale direta e honestamente. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, conforme o ensino de Jesus também no Sermão do Monte. Tem muita gente que, no desejo de agradar o outro, se compromete com coisas que não deveria, né? Quer agradar o outro e está o tempo todo fazendo o que o outro quer para estar bem e não sabe dizer não, ou então é em cima do muro, uma hora eu sou, uma hora eu não sou, isso não vem de Deus, temos que ser verdadeiros, honestos, sinceros e cuidado para não se encher de coisa no ativismo, porque eu preciso agradar todo mundo, né? Nono exemplo, rejeite qualquer coisa que seja um instrumento de opressão. Então, ele vai dizer, por exemplo, não compre produtos, né, ou não adquira serviços de empresas que você sabe que explora o outro, que não dá bom exemplo na questão das leis do país, né, na questão do meio ambiente. Então, e também você, se você for um empregador, não seja opressor de ninguém, seja justo, seja dê o salário com dignidade. Ele dá até o exemplo de casa. Então, até em casa, né? Não oprima as pessoas, sirva, ajude, né? Isso é uma forma de buscar a simplicidade. E o décimo exemplo que ele dá é: afaste-se de qualquer coisa que o distraia de sua busca pelo reino de Deus. Porque tudo isso tem a ver com buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tem gente que se enche de tanta coisa que deixa de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E vida simples é vida focada, não é a duplicidade, mas é o foco único naquilo que é o mais importante, que é o reino de Deus e a sua justiça.
Soren Kierkegaard, para encerrar esse tema, vai dizer: se fores absolutamente obediente a Deus, então não existirá ambiguidade em ti. És mera simplicidade diante de Deus. Existe uma coisa que nem todas as astúcias de Satanás, nem todas as ciladas da tentação conseguem pegar de surpresa. E essa coisa é a simplicidade. Ok. Então, para conversar, eu vou dar alguns minutinhos, se alguém quiser, né, compartilhar, né, alguma dessas perguntinhas, ou então alguma coisa que chamou a sua atenção nesse tema de simplicidade, um tema que não se fala hoje em dia, né, na igreja, mas um tema tão importante, né? Você tem considerado dádiva de Deus tudo que você possui? Se tiver algum exemplo para contar, fique à vontade. Segundo, você tem considerado que Deus cuida do que você tem? Também tiver um exemplo. Terceiro, você tem posto os bens que possui à disposição de outros? Se tiver um exemplo também. E a quarta pergunta, você tem feito algum dos exemplos citados da expressão externa da simplicidade? Nós contamos 10 exemplos da simplicidade de maneira prática e externa. Então, alguém quer comentar alguma coisa que chamou a sua atenção? Deixa eu dar uma pausa aqui. Tivemos poucas pessoas, mas quem quiser participar, fique à vontade. Pastor Alexandre, como o senhor falou, né? É um Uhum. tema que, para mim mesmo, foi muito edificante, porque é um tema que não é muito falado, né? É. É esse tema da simplicidade. Assim, Uhum. o que eu tenho para compartilhar é com relação a gente entender que tudo que nós temos, tudo que adquirimos, não é da nossa própria força, né? Mas é Deus que nos dá. Há uns 7 anos atrás, o Oswaldo tinha muita vontade de comprar uma caminhonete, né? E ele ficou procurando, procurando, ele tinha desistido. Até que ele achou uma aqui no Tatuapé, aqui em São Paulo. E aí ele comprou e ele arrumou a documentação, tudo, colocou um alarme nela, né? E a gente sempre estava aí, correndo com ela, fazendo as coisas. E um belo dia nós fomos na feira. Eu não sei se ele não fechou ela direito, não sei o que aconteceu. Ela foi roubada. E nesse mesmo dia, nós tínhamos um culto de ação de graça para fazer aqui na casa dos nossos vizinhos, né? E aí eu vim, nós fomos lá no lugar onde ela estava e ela tinha sido roubada. Viemos embora e quando chegou aqui ele ficou muito triste. E aí eu falei para ele assim: Oswaldo, nós temos um culto agora, já está agendado, a família está nos esperando, Eu já então coloquei. nós vamos orar agora. Aí eu falei para ele: vamos orar, vamos entregar na mão de Deus. Deus conduziu você, você conseguiu essa caminhonete e agora aconteceu tudo isso. Nós entregamos nas mãos de Deus. Se for para ela voltar para as nossas mãos de novo, Deus vai conduzir tudo. Mas nesse momento nós não podemos nos apegar a isso, porque primeiramente é o reino de Deus. E nós vamos no culto na família onde está agendado, que inclusive é um culto de ação de graças. Aí eu me arrumei e fui, pastor. E ele ficou aqui porque ele foi ligar para o patrão dele, né, para avisar o que tinha acontecido. E eu fui para o culto. Estava lá com a família reunida, tudo. Daqui a pouco a minha filha foi lá. E aí eu pensei, né? Eu falei, acho que ele deve ter passado mal, desmaiado, alguma coisa. Mas na verdade não. Enquanto nós estávamos lá no culto, nós tínhamos começado tudo, aí a minha filha chegou lá e falou assim: mamãe, o pessoal que o papai colocou o alarme já achou a caminhonete e ele está indo lá buscar. Então, pastor, é uma coisa que, assim, que a Glória a gente Deus. aprende, né? A gente aprende. Uhum. E outra coisa que aconteceu também
foi um aniversário da igreja que nós tivemos. Todo mundo se arrumou, minha casa estava cheia, pastor. E aí, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi para a igreja e deixou a casa aberta. A casa ficou toda aberta, as luzes tudo acesa, e nós fomos para o culto. Quando chegou 10h30 da noite, aqui no bairro que eu moro, estava aqui tudo aberto. Aí eu falo, quem tomou conta? Foi Deus. Os olhos do Senhor. É, é Isso verdade. mesmo. Então, são experiências que nós vamos Marca vendo, né? demais. E Marca marca as demais. nossas vidas. Marca demais. Excelente, Poliana. Ótimos exemplos, né? A caminhonete foi o teste, né? É, E isso não quer dizer que a gente não possa ter os bens, né? é E verdade. Deus se agrada de nos dar também condições, de nos dar bênçãos. Ele é bom, ele é bondoso, ele sabe que precisamos. Mas, claro que o nosso coração tem que saber muito bem aonde colocar esses bens, né? Tem que saber. E realmente ele cuida de nós, né? Ele cuida dos seus. Muito bom. Excelente. Lindo exemplo, Poliana. Mais alguém? Ok. Vamos voltar que já temos mais uma disciplina muito importante, maravilhosa, para a gente aprender nessa aula. Ok. Então, vamos para a disciplina da confissão, confissão de pecados. Muitas vezes a gente vê essa prática na Igreja Católica, né? Quando o padre, né, está lá no confessionário, aquele lugar, né, que é todo fechado e a pessoa vai e não tem que ninguém olha, né? E ele também nem vê o padre e há a coisa é feita de tal forma, né, que há um segredo, né, um sigilo ali colocado, né? E às vezes a gente acha que isso é só coisa da Igreja Católica, né? Mas na verdade a confissão é um mandamento bíblico e era uma prática comum também da igreja primitiva. Nós evangélicos, né, precisamos resgatar essa prática da confissão. Ela não precisa acontecer igual à igreja católica, mas ela deve ser uma prática nossa também, da vida em comunidade, porque afinal de contas todos nós somos pecadores, nós falhamos muitas vezes e nós temos um Deus que nos ensina que devemos confessar os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, Jesus, é, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e o Senhor nos ensina que devemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. E é no sangue de Jesus, no nome de Jesus, que recebemos o perdão. Mas o confessar pecados uns aos outros também é uma prática da igreja que o Senhor nos ensinou que devemos praticar uns com os outros para sermos abençoados, restaurados, inclusive como uma, vamos dizer assim, uma ilustração do que Jesus fez por nós. Nós podemos e devemos ser representantes de Cristo diante do outro que vem confessar pecados até nós, e nós, em nome de Jesus, nós ajudamos as pessoas até a entender e a crer que, à medida que há uma verdadeira confissão, existe também um perdão de pecados. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa confissão que envolve a Deus e envolve também o outro, né, na vida em comunidade, na vida da igreja. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que no coração do nosso Deus está o desejo de perdoar e amar. O nosso Deus é um Deus cheio de compaixão. Às vezes a gente esquece isso. A gente esquece que Jesus veio ao mundo e ele morreu na cruz para nos trazer o perdão. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O perdão de Deus está acessível a todos nós, né? O trono da graça está 24 horas à disposição para nos acolher pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós. Então, o amor de Deus e não a ira
foi que levou Jesus à cruz. Ele foi à cruz por amor a nós, para nos salvar, para nos levar à comunhão com o Pai. O Gólgota, né, a sua crucificação, resultou do grande desejo divino de perdoar e não da relutância de Deus em nos perdoar. Nós temos dificuldade de perdoar pessoas, mas Deus não tem. Jesus viu que, mediante seu sofrimento vicário, ele poderia realmente assumir todo o mal da humanidade e assim curá-la, perdoando-lhe. Então, essa é a mensagem básica do Evangelho que nós precisamos lembrar. Tem tanta gente que anda se sentindo indigna, anda cheia de culpa e não consegue, né, pela fé, entender e crer que Jesus o libertou. Jesus quer libertá-lo de toda a culpa, de toda a amarra, todo o peso dos seus pecados. E quer santificá-lo, purificá-lo. Então, Jesus morreu na cruz por nós, demonstrando o amor de Deus por nós e o seu desejo de perdoar-nos. Jesus estava aceitando sobre si, né, toda a violência, todo o medo, todo o pecado de todo o passado, de todo o presente, de todo o futuro. Tudo isso nosso que Jesus carregou ali na cruz. Esta era a sua mais sublime e mais santa obra, a obra que torna possível a confissão e o perdão de pecados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele, o Santo de Deus, se tornou injusto por causa de nós, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que recebe o seu sacrifício, por causa dele, por causa do justo que se entregou pelos injustos, que somos nós podemos nos tornar justos por causa de Cristo, por causa do mérito da cruz, por causa do mérito do que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos ser chamados santos, justos. Então, essa é a mensagem básica do Evangelho, né? Que o Senhor, em Cristo, ele deseja nos perdoar, nos purificar de todo pecado, nos regenerar, para que sejamos nova criatura e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, né? Nós agora vivemos um novo reino, um reino de amor, paz e perdão. Então, a confissão e o perdão são realidades que nos transformam, tiram de nós todo fardo, todo peso, toda tristeza e nos traz alegria e esperança de uma vida abundante, de uma vida eterna. Então, sem a cruz, a disciplina da confissão seria apenas psicologicamente terapêutica. Porém, ela é muito mais do que isso, por causa da cruz de Cristo. Então, eu confessar meus erros para alguém é algo meramente terapêutico, mas por causa da cruz de Cristo é algo transformador. Então, a disciplina da confissão realiza uma mudança objetiva em nosso relacionamento com Deus e uma mudança subjetiva em nós. Então, nós vamos sendo transformados a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, crendo que o sacrifício de Jesus ele é eficaz para me perdoar de todo e qualquer pecado do passado que eu tenha cometido, do presente e inclusive os que eu cometerei no futuro. Pela fé, eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para me purificar, é eficaz para me levar até Deus e viver em comunhão com Deus e me fazer ser detentor da herança celestial, porque no céu de Deus ninguém pode conseguir entrar por méritos próprios, mas por causa da graça, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do perdão a todo aquele que nele crê, a todo aquele que confessar, que se entregar. Então, nós podemos ter acesso ao céu de Deus, por causa da ponte que é Jesus Cristo. Então, a confissão de pecados e receber o perdão de Deus é um meio de curar e transformar
a nossa disposição interior para andar com Deus e ser um instrumento de bênção para as pessoas ao redor. Então, nós precisamos aprender também a ajudar as pessoas e confessar os pecados uns aos outros e aprender também a liberar o perdão de Deus uns aos outros, né? A menos que Deus conceda a graça, não há confissão autêntica de pecados, mas é também uma disciplina, porque há coisas que devemos fazer. Então, nós temos que ter a disposição de confessar os pecados e buscar o perdão, e que é a parte nossa. Mas é a graça de Deus que opera, aceitando a nossa confissão e por causa de Cristo, e nos purificando e nos transformando. É só a graça que pode fazer com que essa experiência seja algo transformador, assim como todas as outras disciplinas espirituais. Tiago 5,16, né, que é o mandamento que a gente está se baseando aqui em todo esse estudo da confissão, de confessar uns aos outros os pecados e perdoar uns aos outros, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, né? E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós precisamos praticar essa confissão mútua e essa bênção de orar um pelo outro, para que as pessoas, todos nós, sejamos curados, restaurados, né? E transformados pela graça de Deus. No entanto, existem alguns impedimentos para recebermos o perdão e confessarmos os nossos pecados. Como, por exemplo, nós temos uma mania, né, de nos esconder uns dos outros, por medo ou então por orgulho, e vivermos em mentiras veladas e em hipocrisia, fingindo que está tudo bem, né? Porque a gente quer sempre mostrar que somos certinhos, porque a gente teme não ser aceito pelo outro, a gente teme, então nós nos escondemos, nós não queremos demonstrar nossa fraqueza, porque também alguém pode ter nos tratado de uma maneira ruim, nos julgado de maneira indevida, pisado em nós. Então, é comum, né, nós nos fecharmos nos nossos casulos e todo mundo fingindo que está tudo bem quando nós somos pecadores e precisamos de ajuda. Todo mundo precisa aprender a exercitar a confissão de pecados. E aí a gente vai descobrir, na verdade, quando existe transparência verdadeira, né, uns com os outros, a gente aprende que nós não estamos sozinhos em nosso pecado. Porque, afinal de contas, todos nós somos pecadores. Todo mundo falha, todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem seus momentos ruins, né? Seus dias maus. E em atos de confissão mútua, quando a gente confessa o pecado um ao outro e busca, né, uma restauração, nós podemos praticar isso em família, quando a gente erra, quando a gente falha também uns com os outros. Isso é curador, isso é restaurador, né? Aprender também a perdoar, né? Confessar, mas também perdoar um ao outro, porque muitas vezes o problema está que o pecado gera um mal no outro, não só em mim, mas também no outro. Então, a gente pode e deve exercitar isso na família, com um com o outro, entre irmãos, pais e filhos, filhos e pais, também nos pequenos grupos, né, nas células da igreja, um ambiente muito bom para isso, e também no discipulado um a um, né, na dupla, na tríade, né, o quarteto, seja como for esse discipulado, né, lá é um ambiente que devemos exercitar mais essa confissão de pecados. Então, em atos de confissão mútua, liberamos o poder que cura. Nossa condição humana já não é negada, mas transformada. Então, a gente não finge ser o que a gente não é. A gente, de fato, revela, né, que somos carentes da glória de Deus, e nosso coração é corrupto, é enganoso, nós temos que lidar com medos, com orgulho, com vaidades, né? Nós temos dificuldades.
E precisamos, então, aprender a praticar essa confissão de pecados para o nosso bem, para que o outro também nos ajude, para que a gente também não viva escondido, né, naquela falha, né? Quantas vezes, né, por nós não conversarmos com ninguém, a gente fica num círculo vicioso do pecado e não consegue sair. Mas quando a gente confessa para alguém, isso nos ajuda a ter agora alguém conosco em intercessão e também alguém que vai nos cobrar no bom sentido, para que a gente não permaneça na nossa falha e porque nós agora somos responsáveis uns pelos outros, isso nos ajuda a nos manter de pé, a nos manter na graça, na santidade de caminho do Senhor, né? O poder de perdoar. Os seguidores de Jesus Cristo receberam o poder de, em seu nome, perdoar o pecado. Olha que interessante esse texto. João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Olha que interessante esse texto que Jesus fala, né? Que nós podemos ser instrumentos de Deus para liberar pessoas de suas prisões por causa dos seus pecados. Por que afastar-nos de um ministério tão vivificante? Se nós, não por mérito, mas por pura graça, recebemos o poder de libertar os outros, como ousamos reter esse grande dom? Vamos já explicar melhor essa situação, tá? Então, olha só o exemplo que ele vai dar. Pode ter situações bem assim que a gente já tenha vivido em algum momento. Sabe quando a gente ora pedindo perdão e, embora esperando ter sido perdoados, não temos sentimento nenhum de livramento. Você já passou por isso? E você conversar com Deus, no teu tempo a sós com Deus, e você ali confessar e buscar o perdão de Deus, mas mesmo assim você ficar com o sentimento de que, eu acho que, será que Deus me perdoou? Será que realmente? E ainda fica aquele peso, né, do nosso erro, e aí Satanás ainda fica assim, né, cirandando em nossos ouvidos, e a gente duvida do nosso perdão, e às vezes fica perdido, né, e perde a esperança em nossa confissão. Receamos que talvez tenhamos feito confissão somente a nós mesmos e não a Deus. As tristezas e mágoas do passado que nos perseguem não foram curadas. Então, são questões assim que, por vezes, a gente se encontra quando a gente fica apenas na nossa relação com Deus, buscando confessar pecados e buscando perdão do alto. Por vezes, a gente se sente assim, meio receoso, se realmente funcionou, se realmente... E a gente, às vezes, não se sente liberto totalmente daquela situação, do peso daquela situação. Mas devemos aceitar o perdão pela fé, claro, é sempre pela fé, porque a gente nem vê a Deus, mas a gente tem que crer que Ele está ali conosco, né? Porém, a miséria e a amargura permanecem em nossa vida e novamente nos desesperamos. Por fim, começamos a crer que o perdão é apenas uma passagem para o céu, que não tem o propósito de afetar a nossa vida no presente, ou que não somos dignos da graça perdoadora de Deus. Quando a gente passa por alguns conflitos e a gente tenta, na nossa relação com Deus, solucionar esses conflitos dos pecados, das culpas, né, dessa confissão, e às vezes se sente ainda pesado, então é nesse sentido que a gente precisa aprender a ser instrumento de cura para o outro, ajudar o outro a entender o perdão de Deus. Todos os crentes são sacerdotes diante do Senhor, que disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Todos nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes do Rei. Então, uma das funções do sacerdócio do Antigo Testamento era trazer o perdão de pecados mediante o sacrifício santo. Jesus é o sacrifício final e suficiente, mas ele deu-nos o seu sacerdócio, o ministério de efetuar aquele sacrifício real nos corações e nas vidas de outros seres humanos. É pela voz de nossos irmãos que a palavra de perdão é ouvida e cria raiz dentro de nós. Então, por isso que ele vai dizer isso, né, que muitas vezes será importante
nós ajudarmos o nosso irmão em Cristo a se livrar do peso do pecado, porque Deus, a sós quando ele não consegue, ele ainda se sente pesado, ele ainda fica com receio se realmente teve o perdão e não se sente curado muitas vezes. Então, quando ele busca um irmão em Cristo, um irmão que seja exemplo, que ele confia, né, no sentido de que não é um irmão que vai fazer o mal para ele, não vai julgá-lo de maneira indevida. Então, essa pessoa pode ser instrumento de Deus para, ao ouvir a confissão dele, falar: em nome de Jesus, você está perdoado, e orar por ele, e declarar que ele está perdoado. Esse declarar que ele está perdoado ajuda a pessoa a perceber de verdade que ele foi livre e que a culpa não precisa mais estar ali. Então, materializa, entende? Esse perdão que Jesus dá. Quando nós somos instrumentos de cura para o outro, quando nós, em nome de Jesus, declaramos o perdão a ele, declaramos que ele está perdoado, que o Senhor recebeu a confissão dele. Então, nós precisamos aprender a ser esse instrumento de cura para restaurar pessoas que estão amarguradas. Porque essa experiência de ter o outro, né, te ajudando na oração de confissão e de perdão é libertador. Então, ele dá, inclusive, até um exemplo dele mesmo, numa situação assim, em que aquele momento, com aquele irmão em Cristo, ajudou a ele, porque foi um marco na vida dele. E ele percebeu, a partir dali, aquela experiência que Deus realmente tinha perdoado ele. Tá? E aí, também, importante, né, para encerrar esse tema, ele vai falar o conselho, né, ao ouvir uma confissão. Né? Alguns conselhos, né, tanto de quem confessa como de quem ouve a pessoa confessando o pecado. Então, olha só, aquele a quem vamos, é importante lembrar, né, aquele a quem vamos, que é o Senhor, né, aguarda-nos como o pai do pródigo, que vendo o filho, quando ainda estava longe, compadecido, correu, abraçou e recebeu de volta. A parábola do filho pródigo. O seu maior deleite é perdoar. Deus deseja nos perdoar, como diz a parábola do filho pródigo. Inclusive, ele faz festa quando o pecador se arrepende. A festa no céu é o que diz a parábola. Né? Então, Jesus estava ensinando que o Pai Celestial, ele chama os seus anjos para a celebração sempre que uma pessoa se arrepende, confessa seus pecados e deixa. E ele é como um pastor que arriscará tudo para encontrar a ovelha perdida, que é a parábola que ele também cita nesse mesmo capítulo. Então, é importante a gente entender isso, que Deus é como o pai da história da parábola do filho pródigo. Ele está esperando a vinda do filho de braços abertos para perdoar e celebrar a volta daquele que se arrependeu. E ele também é como o pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Quando acha, faz festa. Ela volta para o aprisco. Então, nós precisamos entender isso. E nós, como conselheiros de alguém que vem se confessar a nós precisamos lembrar e ter a atitude do pai. O pai que quer perdoar e não vir com legalismo e não colocar mais peso na vida de alguém que vem confessando pecados até nós. Agora, outra coisa que é importante é aquela tristeza piedosa, como ele diz, né? Ele vai dizer que é aquela tristeza de quem, de fato, reconhece que precisa de restauração, que vai confessar, porque fez algo que desagrada a Deus. Então, a tristeza deve estar presente, mas não como uma emoção, simplesmente. A tristeza deve ser uma repugnância por haver ofendido o coração do Pai. Então, todo aquele que vai confessar o pecado, ele precisa demonstrar essa tristeza, né, essa tristeza que vem mesmo do Espírito Santo no seu coração. É o ponto da pessoa se sentir assim, repugnante, né, por ele ter ofendido a Deus, né? E não apenas aquela tristeza por medo da consequência que virá pelos seus erros, né? Mas um real quebrantamento, né? Alguém que de fato sente que feriu o coração do Pai e deseja ardentemente restaurar a comunhão
com o seu Deus, com o seu Pai Celestial. Então, é essa tristeza que deve aparecer na hora da confissão. A tristeza piedosa é a expressão da vontade, antes de ser expressão das emoções. Tristeza é um modo de levar a confissão a sério. Tá? Porque se a pessoa não leva a sério, é porque ela realmente não está arrependida pelo seu erro. Então, deve haver essa tristeza por ter cometido o pecado. E na confissão isso deve estar claro, né? Então, na disciplina da confissão, pedimos a Deus que nos dê um ardente desejo de viver santamente e um ódio pela vida ímpia. É isso que é realmente um sinal de alguém que deseja andar com Deus. Buscamos de Deus a vontade de ser libertos do pecado quando nos preparamos para fazer confissão. Devemos desejar ser conquistados e governados por Deus. Ou, se não o desejamos, desejar desejá-lo, né? Tal desejo é um dom gracioso de Deus. Então, às vezes, pode ser que nós não estamos nem desejando Deus. Mas a gente pode pedir, né, na confissão: Senhor, me perdoe, eu não estou nem te desejando, mas me ajude a te desejar. Então, essa sinceridade na busca é o que Deus espera de nós, né? Ok? Então, a confissão, ela começa com a tristeza por nós estarmos desagradando o coração do Pai, mas ela deve terminar com alegria. Depois de confessarmos e buscarmos esse perdão e sermos restaurados, isso vai trazer alegria, porque a gente restaura a comunhão com Deus, a gente fica leve porque não carrega mais culpa, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, e há uma celebração pelo perdão dos pecados, né? Porque, de fato, isso gera em mim uma vida transformada, né? Então, isso deve ser também algo que traz o reflexo dessa transformação de alguém que experimentou, de fato, a confissão de pecado e a restauração que vem a seguir, né? Então, ele vai concluir dizendo que todos devem estar preparados para confessar e também para ajudar alguém que vem se confessar. Todo cristão deve estar preparado para viver a disciplina da confissão, tanto confessando seus pecados para alguém, como também ajudando outra pessoa que vem confessar os seus pecados. Agora, é importante essa questão bem aqui que ele diz, ó, nem todo crente terá empatia e compreensão quando ouve a confissão de um outro crente. Infelizmente, alguns indivíduos parecem incapazes de guardar uma confidência. Então, isso também precisamos tomar cuidado para quem nós vamos confessar os nossos pecados. Outros seriam desqualificados porque ficariam horrorizados em face da revelação de certos pecados. Outros, ainda não entendendo a natureza e o valor da confissão, tentariam dar de ombros, dizendo: a coisa não é tão má quanto parece. Então, você não precisa se humilhar tanto assim, não. Então, tem pessoas que, infelizmente, não estão prontas para receber um irmão que vem confessar os seus pecados. Por isso, precisamos também saber escolher as pessoas que vamos confessar os nossos pecados. Últimos conselhos, né, para ajudar ao que confessa. Se alguém vier até você confessar os pecados, você que vai ouvir a confissão precisa entender, lembrar que todos nós somos pecadores e você precisa deixar isso claro. Você não deve se colocar numa posição superior. Não se sinta superior, né, porque você é tão pecador quanto aquele que veio confessar. Talvez não nos mesmos pecados, né, mas todo mundo é pecador. Todo mundo precisa da graça de Deus. Também é importante, você que é um conselheiro de alguém que vem confessar pecados, é que você precisa sempre apontar para a cruz de Cristo. Aponte para o que Cristo fez por ele. Aponte para o perdão que há na cruz de Cristo. Aponte para o Cristo que amou, que se entregou, né? Isso é muito importante. Também a postura de quem ouve, aquela pessoa que confessa, nós precisamos aceitar as pessoas e compreender, né? Eu sei que por vezes vai ser difícil, porque isso pode trazer repugnância na pessoa que ouve, né? Nós, pastores, ouvimos todo tipo de confissão e por vezes é bem difícil, né? Aceitar e compreender. Mas nós precisamos fazer assim, porque Jesus
fez. Jesus recebeu a mulher adúltera, não aceitou o seu pecado, mas a abençoou e não a condenou, mas apontou o caminho da restauração. E ele não a rejeitou. E assim como de vários outros, nós precisamos aprender também a lidar assim com as pessoas. Também é importante orar por discernimento, porque pode ter situação que a pessoa está manipulando, ou pode não estar sendo tão sincera assim, talvez ela está confessando porque ela quer se dar bem. É preciso também orar por discernimento, até para ajudar a pessoa, que talvez o pecado esteja um pouco mais aprofundado do que aquilo que ele está dizendo, que ele está relatando. Também é uma coisa importante é que não há necessidade de detalhes. Às vezes, né, o conselheiro, né, pode ficar, conta mais, conta mais. Isso não é papel de um bom conselheiro. Ele não precisa saber dos detalhes do pecado. Né? Isso parece alguém que está querendo mais um babado, né? Mais uma notícia, uma fofoquinha, né? Mais uma notícia para ele. Cuidado, né? Na hora de receber uma confissão. Não queira ficar sabendo ou expondo essa pessoa, não precisa. Mas se ela quiser, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, não devemos estar interessados nos detalhes. Aconselhe, mas ore. Né? Não esqueça de orar. Se te ouve uma confissão e aconselhe, aconselhe e não ora. Ore. E é importante ter compaixão na oração. Ok? Então, nós não temos mais tempo para conversar. Essas seriam as perguntas, né, para reflexão e para compartilhar. Né? Você tem medo e ou orgulho para confessar pecados? Todo mundo tem que se avaliar, né? Você tem algum testemunho de cura e transformação pela confissão e perdão? E a terceira pergunta, você está preparado para ouvir e aconselhar alguém disposto a confessar seus pecados? Você tem que se preparar para ser um instrumento de cura para aquele que vier até você confessando pecado. Um minutinho, se alguém quiser falar algo nesse aspecto, só para não dizer que eu não dei oportunidade, né? Se alguém quiser, rapidinho, por favor. Ninguém? Então, tá bom. Qualquer coisa, a gente pode colocar lá no grupo, em áudio, ou então no próximo encontro, se você tem alguma coisa para compartilhar, naquele momento antes da gravação, que a gente sempre conversa um pouco, né? Eu Porque esse pensei, assunto é muito sabia? importante. Pensei, Alexandre, que as pessoas podiam compartilhar no grupo, Isso. né? E sentir, claro, se sentir à vontade, né? Aham. Ou colocar um pequeno texto, ou um áudio, ou no particular com o pastor, né? Ó, tem uma E- pergunta, né? Uma dúvida. Exatamente. Ok, beleza. Então vamos para o encerramento. Nosso artigo de hoje é esse com o título Parceiros de Santidade, da minha autoria. Então, o artigo diz assim: Hebreus 10, 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu sou imensamente grato ao Senhor pelos amigos cristãos que me deu. Como eles me inspiram e me fortalecem no dia a dia. Eles expressam o amor de Cristo por mim. São instrumentos do Senhor para desenvolver meu caráter, me estimular a viver os valores do reino de Deus e lapidar meu potencial. Para agradarmos ao Senhor e andarmos nos seus retos caminhos, precisamos de parceiros de santidade. Não somos chamados para vivermos isolados, cada um levando sua vida cristã, independente de todos, sem dar satisfação a ninguém e sem prestar contas do que tem feito. Todo cristão precisa da comunhão com outros cristãos, de companheiros para ajudar a carregar os fardos. Precisamos de pessoas que nos auxiliem a permanecer olhando para Cristo, gente que nos ame o suficiente para nos confrontar quando pecarmos, irmãos da mesma fé que nos encorajem a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Família espiritual que se importe conosco e nos encaminhe
nos preciosos ensinos bíblicos, em estradas que nos conduzam à vida eterna. Pela graça, misericórdia e bondade de Deus, temos a honra e o privilégio de vivermos na igreja relacionamentos que nos estimulam ao amor e às boas obras. Podemos andar bem juntos, crescendo no discipulado, na célula e na igreja, desfrutando da alegria de contar uns com os outros na jornada da fé. Ter parceiros de santidade é uma grande necessidade de todos nós. É também uma grande responsabilidade ajudar pessoas no alvo que é Cristo. E um grande motivo de gratidão ao Senhor, que nos presenteia com amigos que se unem em aliança de amor para a eternidade. Amém? Ok. E a nossa ilustração para a reflexão se chama O Guardião do Castelo. Certo dia, num determinado reino, com a morte do guardião do castelo, foi preciso encontrar um substituto. O rei convocou então todos os discípulos para determinar quem seria o novo sentinela. O rei, com tranquilidade, falou: assumirá o posto o primeiro que resolveu o problema que vou apresentar. Então, ele colocou uma mesinha magnífica no centro da sala em que estavam reunidos e em cima dela pôs um vaso de porcelana muito raro, com uma rosa amarela de extraordinária beleza a enfeitá-lo, e disse apenas: aqui está o problema. Todos ficaram olhando a cena. O vaso belíssimo de valor inestimável, com a maravilhosa flor ao centro. O que representaria? O que fazer? Qual o enigma? Então, um dos discípulos sacou a espada, olhou o rei e os companheiros, dirigiu-se ao centro da sala e zapt, destruiu tudo com um só golpe. Tão logo o discípulo retornou ao seu lugar, o rei disse: você será o novo guardião do castelo. Moral da história é que não importa qual o problema, nem que seja algo bom, entre aspas, né? Se for um problema, precisa ser eliminado. Se não for da vontade do Senhor, é um problema. Por mais maravilhosa que seja a porta de oportunidade, ou tenha sido, se não existir um propósito de Deus, tem que ser suprimida. Mesmo que seja uma prática que eu gosto muito, mas se foge da santidade de Deus, devo abandonar. Amém? A ferramenta de hoje é uma autoavaliação da sua saúde emocional, de David Cornfield, do livro O Líder que Brilha. Olha que interessante esse questionário de autoavaliação da sua saúde emocional. São algumas perguntinhas, algumas questões, e você vai responder de 1 a 4. 1, quase nunca, ou seja, você não se identifica, ou quase nunca se identifica com essa questão. 2 é algumas vezes, 3, boa parte do tempo, e 4, a maior parte do tempo. Ou seja, você se identifica muito com essa questão. Tá bom? Então, primeira questão. Tenho emoções saudáveis. De 1 a 4. Como é que você se vê hoje? Emoções saudáveis. Na maior parte do tempo, é 4. Se suas emoções estão oscilando muito, emoções negativas e tal, não saudáveis, então a sua nota vai ser mais baixa. De 1 a 4, né? Você vai dar a nota. Consigo expressar minhas emoções livremente. Eu tenho dificuldade de expressar minhas emoções. Se eu consigo expressar bem minhas emoções, então, na maior parte do tempo, seria 4. Se eu vivo aprisionado nas minhas emoções, sem conseguir nem expressar para pessoas, então seria a nota mais baixa. Irrito-me facilmente, de 1 a 4. Questão 4. Quando fico com raiva, consigo controlar e expressar minha ira de forma saudável? Todo mundo, de alguma forma, tem, né, o problema da raiva, né? Ou da ira, né? Precisamos, alguns sabem lidar mais, outros menos. Então, essa é uma avaliação em relação à ira. Questão 5. Expresso meus sentimentos sem atacar ou machucar ninguém. Né? Questão, eu fico na defensiva ou não? Na hora que eu preciso acertar algum conflito, né? Questão 6. Fico perturbado por dúvidas, insegurança, medo ou ansiedade.
1 quase nunca, ou até 4 a maior parte do tempo. São questões que, de fato, refletem saúde emocional ou não. Questão 7. Sou controlado pela opinião ou desejos de outros. É difícil dizer não a outros sem me sentir mal. Então, essa também é uma questão importante. Né? Se eu me sinto aprisionado pela opinião dos outros, né? Não consigo dizer a verdade para as pessoas. Questão 8. Vivo segundo prioridades divinas e não sob a tirania do urgente. Né? Então, as prioridades divinas. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu vivo assim, né, e não me deixo levar pelas pressões, a tirania do urgente. Né? Eu vivo sendo atropelado pelas coisas do dia a dia. Eu sei organizar a minha vida de tal forma que, em primeiro lugar, está o reino de Deus. Em outras palavras, essa aqui é a questão, tá? Você vai responder de 1 a 4. Questão 9. Sou criativo e inovador? Isso reflete alguém que tem emoção saudável, saúde emocionalmente. Então, de 1 a 4, como é que você é? Você só faz o que os outros dizem? Você consegue criar, inovar? Tem a ver com saúde emocional. Questão 10. Sou uma pessoa corajosa, disposta a novas aventuras? Ou eu vivo medrosa, né? Pessoa medrosa, que não sai do quadrado, né? Isso também reflete saúde emocional. E 11. Tenho domínio próprio? Que sentido, né? De 1 a 4. Continuando essa outra listinha aqui. Ok, continua. São várias questões. 12. Cuido do meu corpo, durmo bem, como bem sem engordar, exercito-me bem, mantenho a forma e raramente fico doente. Então, cuidar do corpo, isso reflete também na saúde emocional. 13. Controlo a minha língua. 14. Meus pensamentos e palavras são positivos, trazendo glória a Deus. 15. Tenho uma boa autoimagem, não me comparo com outros, nem me sinto inferior ou superior a eles. Isso também reflete saúde emocional. 16. Eu me aceito como sou e gosto de mim mesmo, no sentido de que também entendo que eu sou amado por Deus, minha identidade está em Deus. Essas questões são importantes para a saúde emocional. E isso também reflete saúde espiritual, claro, né? 17. Vejo a mão de Deus nos relacionamentos e circunstâncias ao meu redor. 18. Sou uma bênção e não um peso para outros. Então, se eu me sinto um peso, é porque emocionalmente eu não estou bem. Né? 19. Estou sobrecarregado ou estressado. Essa aqui também. Você vai avaliar sua saúde emocional. Sei como descansar bem. Tenho um dia de descanso semanal. Descanso bem nas férias. Esse aqui também reflete uma mente tranquila, né? 21. Sinto-me culpado quando descanso. 22. Eu me relaciono bem com os outros, resolvo os conflitos, ou eu não vou protelando. Estou escravizado pela culpa. Entendo bem como distinguir entre culpa falsa e culpa verdadeira e resolvo as duas com facilidade. Isso é uma reflexão pessoal. Né? Será que essa culpa de fato é minha, né? Ou não? Estou exagerando as coisas, né? 25. Tenho dívidas financeiras ou sou controlado por outras coisas. Álcool, drogas, comida, trabalho, ministério, pensamentos impuros, esportes, filmes, etc. Então, a questão de se você é controlado, você é guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ou você é guiado pelas outras coisas da vida, né? Questões financeiras ou outras coisas. Essa aqui é a questão. Né? 26. Eu perdoo as ofensas de outros e peço perdão pelas minhas ofensas. Como é que eu lido, né, com a questão de ofensas, né? 27. Fico ressentido, guardo amargura ou rancor. 28. Quando erro, eu me arrependo, peço perdão e faço restituição. E 29. Fui criado num lar amoroso e saudável, com muito diálogo.
Isso aqui também tem tudo a ver com saúde emocional, né? Nossa herança, né? Mas apesar que isso não quer dizer que quem nasceu no lar desestruturado não possa buscar saúde emocional, mas um lar estruturado é um fator de grande influência na saúde emocional das pessoas. 30. Meu pai expressava seu amor e respeito por mim verbalmente e de forma não verbais. 31. Da mesma forma, minha mãe comunicou seu amor por mim. 32. Quando criança, eu sabia que meus pais se amavam e que eu era amado. 33. Meus pais me disciplinaram de forma saudável. Então, essas últimas questões têm a ver com a família de origem, né? Depois de você preencher, né, você vai marcando um X em cada questão, você vai somar sua pontuação de todas as questões. E o total de pontos deve ser interpretado assim. Se a pontuação foi alta, né, a maioria se respondeu 4, vamos dizer assim. Então, se foi de 124 a 132, você é uma pessoa super saudável. Ou então está se enganando, cuidado, né? Talvez você não se avaliou direito. A avaliação de alguém que o conhece bem pode esclarecer se você está se enganando ou não. É bom a pessoa que lhe conhece muito lhe ajudar também a responder essas questões. Se for de 110 a 123, também alta, né, o resultado, você é saudável, mas há áreas que podem ser melhoradas. De 91 a 109, você tem alguns problemas que devem ser avaliados com mais cuidado e tratados. De 71 a 90, você está sendo seriamente debilitado por sua inabilidade de expressar suas emoções de forma saudável, precisa de ajuda. De 33 a 70, você está quase paralisado emocionalmente, precisa de aconselhamento e ajuda espiritual urgente e profunda, tanto pastoral, né, ou de um líder da igreja, um discipulador, ou também podemos colocar aqui ajuda externa, né, de um psicólogo cristão. Então, precisamos buscar ajuda, né? E não ficar, inclusive, aquelas pessoas que eu digo assim, que está bem, né? É importante também pedir ajuda, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, diz o provérbio, né? Então, precisamos aprender a buscar ajuda sempre para estarmos bem e continuarmos bem, ok? Veja bem, outra coisa que ele vai dizer a esse respeito. Estou encerrando aqui a respeito dessa ferramenta. Cada área na qual sua pontuação foi 1 ou 2, foi baixa, é um sinal de dificuldades emocionais. O outro lado da moeda é que as notas baixas são positivas em um sentido. Você está honestamente reconhecendo que tem uma área na qual precisa crescer. Parabéns. Podemos identificar 3 níveis de dificuldade em qualquer área onde temos notas baixas. 3 questões que ele vai dizer. Pode ser um pecado, erro ou ferida bem recente, sem raízes maiores. Isso pode nos afastar de Deus ou de outras pessoas, mas se resolvermos rapidamente, não será um grande problema. Por outro lado, pode ser uma brecha, ou seja, um pecado ou ferida não resolvida se torna uma brecha, pois nos enfraquece, nos distancia de Deus e de nossos irmãos, deixando-nos bem mais vulneráveis ao nosso inimigo, que é Satanás, que quer nos destruir. Por outro lado, pode ser uma fortaleza. Quando a brecha permanece aberta por muito tempo, começamos a construir defesas, explicações ou racionalizações sobre determinado problema não resolvido. Esses muros ao redor da brecha fazem dela uma fortaleza, um ponto de apoio muito forte para Satanás. O sinal para saber se erguemos uma fortaleza é quando temos áreas de nossa vida que não estão sob nosso controle, apesar de argumentarmos que podemos superar esse problema a qualquer hora que quisermos. Então, cuidado, isso é muito sério. E se você, ou alguém que você conhece, que preencheu esse questionário, né, está nessa situação, você precisa ajudar urgentemente. Para aprofundar-se, volte ao teste de saúde emocional e coloque um B ou um F ao lado de qualquer item que você sente que pode ser uma brecha, B, e o F, uma fortaleza. Faça de novo uma avaliação, colocando B de brecha, né? É algo menor, né? Mas que você precisa resolver,
ou fortaleça algo mais enraizado. Você precisa de ajuda. E, em todo caso, busque a ajuda de um mentor, líder, pastor ou psicólogo cristão para ser restaurado. Ok? Então, essa é a ferramenta Mãos à Obra. Dica de livro são 2. Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. É interessante esse livro. É livro da Fiel. E porque ele fala daqueles pecados que a gente não costuma ver como pecado. Porque tem aqueles pecados que todo mundo diz, oh, que pecado. Mas tem alguns que são assim mais aceitáveis, vamos dizer assim. São os intocáveis que ele está dizendo aqui. E aí é importante a gente avaliar nesses que a gente às vezes não acha que não é assim grande coisa, mas que mina a nossa vida espiritual e que a gente também precisa confessar e deixar. Então, aqueles pecados mais sutis, vamos dizer assim, que o livro vai tratar. Então, vale a pena ir atrás desse livro e checar como é que anda a sua vida nesses pecados intocáveis. E o outro livro, né, que a gente já começou a trazer aqui em aulas anteriores é A Mente de Cristo, que também vai avaliar muito a nossa vida, de como temos vivido a santidade de Cristo e o exemplo de Cristo para a nossa vida. Então, excelente livro também, que recomendo como leitura, se você puder adquirir. Dica de filmes, são 2 filmes muito interessantes, mas filmes que não são muito conhecidos. Inclusive, um deles é um filme mais antigo, que é O Apóstolo. Esse é um filme com Robert Duvall. E se você colocar O Apóstolo com Robert Duvall, você vai encontrar esse filme, porque existe o Apóstolo de Cristo, que é Paulo. Mas esse é um filme de um pastor pentecostal que ele era muito carismático, cheio de dons, só que ele cometeu um grande pecado e ele foge da cidade por causa do pecado e vai para o interiorzinho tentando fugir da sua história passada. E aí é que está a questão do filme. Será que ele consegue fugir do pecado que ele cometeu lá atrás? Então, é uma história fantástica que vale a pena a reflexão, tem tudo a ver com o que a gente viu sobre restaurar pecados, confessar pecados. Tem tudo a ver. Esse filme é muito bom, vale muito a pena a reflexão. Outro filme é Dúvida, que é um filme que passa em um convento, né, uma paróquia, e um padre ele é acusado por uma freira de pecado sexual com crianças. E a questão é, ela está certa de acusá-lo ou não está certa? Por isso que o nome é Dúvida. É um filme interessante para avaliar a questão do cuidado com julgamentos indevidos, né? Muito interessante também esse filme. Ok? E para encerrar, a dica de vídeo é um vídeo bem pequenininho, né? Um vídeo que Maurício selecionou, que eu estou chamando de A Escravidão da Tecnologia, tá? Ele não tem um título, mas eu dei esse título. É um vídeo que vale a pena a reflexão, não só para crianças e adolescentes, mas para todos nós hoje que vivemos com essa tecnologia em nossas mãos, tá? Ok. É isso aí.